Olá, muito boa tarde para você que acompanha ao vivo a TV Câmara nesta quarta-feira, 30 de março de 2022. Dia de uma homenagem aqui que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre presta aos 250 anos de Porto Alegre em uma sessão especial. E já está aqui com a gente o nosso presidente aqui da Câmara, o vereador Idenir Sequim. Vereador, boa tarde para o senhor. Mais do que merecer essa homenagem que a Câmara estava aguardando para fazer, né, vereador? Boa tarde. Realmente, os 36 vereadores dessa casa representam a cidade. E a cidade está festejando os 250 anos. Todos participaram dos 250 anos de uma maneira ou de outra. Nós queremos fazer essa homenagem aos 250 anos para fazer um agradecimento da Câmara de Vereadores a todos os homens e as mulheres que construíram a cidade durante todos esses anos. Estaremos aqui com a presença do prefeito, com a administração, e esta homenagem é de todos os vereadores, de todos os partidos, de todas as ideologias. É uma homenagem da Casa do Povo à sua cidade, a cidade de Porto Alegre. O peso, né, presidente, de presidir a Câmara nesse ano tão especial aí? Eu sou um homem abençoado, presidi a Câmara no ano de 250 anos da capital. Eu me sinto muito abençoado e agraciado por estar aqui nesse momento. E para deixar uma mensagem então para os porto-alegrenses que nos assistem aí, o que o senhor deseja aí para mais 250 anos de Porto Alegre? Olha, eu desejo que todos nós tenhamos mais amor, mais respeito, mais abraços, mais felicidade no rosto e no coração. Que deixamos o ódio longe daqui, que a cidade de Porto Alegre seja amada pelos seus cidadãos e abraçada pelos seus cidadãos. Fica a mensagem. Obrigado, presidente. Bom trabalho. Muito obrigado. Presidente e vereador Idenir Sequim, do MDB, aí, deixando sua mensagem para esse aniversário aí de 250 anos de Porto Alegre, que foram completados no dia 26 de março aí, aqui em Porto Alegre, com um show que a Prefeitura de Porto Alegre preparou com a cantora Maria Rita, dia aí também que ela recebeu o título de cidadã de Porto Alegre. E também quem está aqui com a gente e vai acompanhar a sessão especial aqui no plenário é o diretor-geral do nosso Departamento Municipal de Água e Esgotos, o DEMAI, o Alexandre Garcia. Diretor, muito boa tarde para o senhor, bem-vindo. Significa então, né, para o departamento essa homenagem também, né, porque se comemora junto também, né, as conquistas, o que vem pela frente aí. Bom, primeiro, pessoalmente para mim é extremamente gratificante poder estar aqui nos 250 anos fazendo parte da história de Porto Alegre. E o DEMAI desses 250 anos, ele presta serviços de saneamento básico há 60 anos no município de Porto Alegre. O DEMAI fez 60 anos em dezembro agora do ano passado, tentando aí efetivamente levar serviços e atender a nossa população. É muito importante a gente celebrar essas datas, lembrar essas datas, comemorar e lembrar todas aquelas pessoas, tudo aquilo que aconteceu para que a gente conseguisse chegar até aqui, para que a gente conseguisse ter uma cidade ser tão gratificante, tão receptiva, né? Uma cidade tão boa de se viver, de se morar e buscar efetivamente cada dia uma cidade melhor para nós que vivemos aqui em Porto Alegre, para todo cidadão porto-alegrense, mas também para todos aqueles que vêm a Porto Alegre, que consigam ser recepcionados, que tenham todas essas opções de lazer e convivam aí com uma cidade alegre, com uma cidade feliz, com muitas opções e que a gente consiga pensar aqui num mundo melhor, num meio ambiente melhor, que é aquilo que o DEMAI faz, né? A gente é meio ambiente na veia, a gente faz todos os dias isso, então a gente precisa efetivamente se preocupar com o nosso futuro, buscando a devolução desse que é uma das nossas grandes riquezas, que é o Guaíba, para que a população consiga se apropriar dele novamente. E considerando também a marca da gestão do prefeito Melo também, exatamente, né, nesse ano também estar visitando os bairros para conhecer os problemas de perto, o DEMAI também visitando também, né, e podendo averiguar o que pode ser feito para melhorar a situação de muitos bairros exatamente, que estão com problemas de falta de água. Exatamente, a gente tem corrido atrás de um déficit de infraestrutura aí, nós temos muitas obras em execução, nós temos um sistema de abastecimento de água da Ponta do Arado, serão mais de 250 milhões de reais investido, e ele vem realmente para transformar o sistema de abastecimento de água do município, levando o município a uma outra condição do abastecimento e cobrindo então todo esse déficit de infraestrutura que a gente tem. O desafio é muito grande, são muitos os problemas, a gente está correndo atrás, está tentando pular etapas para conseguir atender a população do modo que ela merece. Certo. Obrigado, diretor. Bom trabalho ao senhor. Muito obrigado, boa tarde a todos. Certo, a gente segue acompanhando aí a Câmara de Vereadores legislando e fiscalizando também, segue acompanhando a situação aí da distribuição de
de água e esgoto aqui em Porto Alegre. A gente segue conversando aqui com os presentes nessa sessão especial que deve começar logo mais aqui, em alusão aos 250 anos de Porto Alegre. Já está aqui com a gente o nosso secretário municipal de planejamento, César Schirmer. Secretário, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao plenário. Desafio, né, secretário, de estar aí no governo Melo, nesse ano especial, os planejamentos aí, né, são muitos para a cidade, né? Porto Alegre é uma cidade belíssima, uma cidade encantadora, uma cidade que tem características muito especiais, tem um patrimônio histórico rico de 250 anos, é uma cidade multiétnica, é uma cidade que tem um patrimônio arquitetônico bonito, tem uma cultura muito presente na vida da cidade, enfim, tem um povo que trabalha, é uma cidade empreendedora. Porto Alegre tem características únicas entre as grandes cidades brasileiras. O que precisa, sim, é isso que o prefeito Melo está fazendo, uma mobilização intensa da comunidade, de todos que amam Porto Alegre, de todos que querem ver uma Porto Alegre com melhor qualidade de vida, uma cidade que diminui as desigualdades imensas entre uma periferia tão empobrecida, com tantas carências, necessidades, e outras áreas muito bem aquinhoadas e bem tratadas. Então, esse é o desafio nos 250 anos, é melhorar cada vez mais aquilo que ao longo de 250 anos tantos deixaram o seu legado. Esse é o nosso desafio e a minha convicção é que o prefeito Melo está cumprindo à risca este propósito. É um ano de governo, muitas coisas aconteceram e eu posso afirmar aqui, porque eu sou secretário de planejamento, portanto sei o que vai acontecer, muitas e belíssimas e boas coisas vão acontecer nos próximos 3 anos. Eu preciso lhe perguntar também, secretário, sobre os planos da Prefeitura, do Governo, também para o plano diretor de Porto Alegre, que já passou do prazo, aí a gente tem que encaminhar esse plano diretor. Quais aí os próximos passos, digamos assim, né, para que isso possa se estabelecer e vir de forma mais concreta aqui para a Câmara? Bom, nós primeiro optamos por fazer um plano diretor diferenciado para o Centro Histórico. Esse plano já veio para a Câmara, já foi aprovado, é um plano inovador, é um plano que vai nos ajudar a transformar o Centro Histórico. Do lado deste plano teve também um projeto aprovado pela Câmara, o polo gastronômico, turístico, cultural, e que preserva também o patrimônio histórico e cultural e arquitetônico do centro, isto é, quem tem um prédio construído até 1960, que tenha valor histórico e cultural e arquitetônico, vai ter isenção total dos impostos, desde que neste prédio coloque uma atividade gastronômica, cultural, turística, enfim, tem um elenco de 40 possibilidades e também terá isenção de todos os impostos sobre o prédio preservado e sobre a atividade econômica ou atividade cultural, enfim, que seja um atrativo relevante para dar vida ao centro. O que dá vida ao espaço urbano é gente, e o que leva a gente no espaço urbano são atrativos de diferentes naturezas. Agora estamos terminando o plano diretor do 4º Distrito, que também vem para a Câmara. E o passo seguinte é um plano diretor geral para a cidade. Isso não é da minha secretaria, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, que está sendo feito já. Tá certo. Obrigado, secretário. Bom trabalho ao senhor. Eu que agradeço. Parabéns a ti, parabéns aqui à TV e também parabéns a Porto Alegre, né, nesses 250 anos, e que os próximos 250 sejam ainda muito melhores do que os 250 passados. Obrigado. Grande abraço. Grande abraço, obrigado, secretário, deixando sua mensagem também aí, nesse aniversário aí de 250 anos de Porto Alegre, mês de março aí marcando essa data tão importante aqui para a capital gaúcha, num espaço, né, aqui da Câmara de Vereadores, onde as leis, né, são votadas, apreciadas, né, com as intenções de, né, você que mora aqui em Porto Alegre poder, né, ter as melhores condições de vida. E a gente segue também conversando aqui com nossos entrevistados. Vamos conversar agora com a embaixadora dos 250 anos de Porto Alegre. Prazer estar aqui com você, bem-vinda. O que significa para você carregar aí nessa faixa também, né, esse peso, 250 anos de história, né? Para mim é uma honra e uma glória, né, estar participando dessas festividades de 250 anos de Porto Alegre. É um orgulho muito grande representar a mulher gaúcha, a importância e o valor da sua cultura, dos seus valores. Então essa festa tá linda, à altura de Porto Alegre. Então me sinto muito honrada, né, de representar todo esse pessoal, todas essas mulheres de fibra e coragem que carregam Porto Alegre, né? Eu digo, a gente
abraça como uma mãe Porto Alegre. Então a embaixadora é isso, né? É convidar para os eventos, é trazer a beleza da mulher gaúcha nesses eventos, com todo o respeito do mundo, com toda a graça da mulher gaúcha. A importância de resgatar os valores bons de Porto Alegre, mostrar o que a cidade tem de bom, né? Para investimento, para lazer, educação, saúde, todas as áreas. Sem dúvida, a nossa Porto Alegre está divinamente, né, toda reformada, o que é ali o nosso cais, toda a nossa orla do Guaíba. Então eu acho que toda essa pandemia nos trouxe muita coisa para a mulher gaúcha, para toda a população. Então a gente está retornando às atividades com muito orgulho, o empreendedorismo melhorando, né, cada um se virando da sua forma, mas levando o estado a crescer novamente. Porto Alegre com certeza vai ser novamente uma capital turística, uma das primeiras capitais turísticas, né? Bem lembrado. Obrigado pela entrevista e um bom trabalho como embaixadora. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, tá certo aí. A gente também trazendo a visão da embaixadora aqui de Porto Alegre sobre esse aniversário aqui também da capital gaúcha. A importância também de levar as coisas boas que a capital gaúcha também tem para evidenciar o valor aqui da capital dos gaúchos. A gente sai conversando com os convidados que estão aqui no plenário Otávio Rocha. Nós estamos aqui no Otávio Rocha. E os vereadores, secretários municipais, diretores de autarquias, enfim, de departamentos estão aqui no plenário chegando. Logo mais, o prefeito municipal também deve chegar aqui. Hoje deve fazer uso da palavra aqui na tribuna também, junto com o presidente da Câmara e também as lideranças partidárias. Agora a gente conversa com o secretário de administração aqui da Prefeitura de Porto Alegre. Boa tarde, secretário, bem-vindo à Câmara mais uma vez. Obrigado aí pela oportunidade. Importância, né, de estar resgatando também aqui no plenário a importância de se comemorar também, mesmo num período onde a gente viu muitas dificuldades. Exatamente. Porto Alegre vive um momento espetacular, né? A sociedade está unida, né? O setor produtivo, com todos os cidadãos, estão investindo na cidade. Porto Alegre tem conseguido evoluir em várias áreas, né? Nesses últimos meses, aliás, nesses últimos anos, né? Mas a gente tem visto muita entrega agora, como a nossa orla do Guaíba, né, a revitalização do centro histórico. Então tem vários projetos andando e o Porto Alegrense está com outro clima agora, né, com outro sentimento. E a gente tem que comemorar assim, né? Não é toda hora que se faz 250 anos. E também a Prefeitura acompanhando também a tecnologia, com a inovação também, vários mecanismos, até mesmo como o próprio orçamento participativo digital também, né? Exatamente. Tem várias ações inovadoras que a gente está colocando em prática. Uma delas é o orçamento participativo digital, que vai oportunizar que mais cidadãos participem desse processo democrático, né, de participação popular. E Porto Alegre é inovadora nesse ramo, né? Há muito tempo nós temos aí o orçamento participativo, que tem sido uma excelente ferramenta para que se possa ouvir, sim, a sociedade organizada, o cidadão comum, né? Então, é um meio democrático de definir, né, a participação popular e as obras da cidade. Obrigado, secretário. Bom trabalho ao senhor. Eu que agradeço. Obrigado. Certo. A gente segue com os nossos convidados aqui que vão participar dessa sessão especial em alusão aos 250 anos de Porto Alegre. Agora a gente conversa com o secretário de Obras aqui de Porto Alegre, Pablo Mendes Ribeiro. Olá, secretário, bem-vindo de volta aqui ao plenário. Sua presença é sempre muito bem-vinda aqui. Olá, boa tarde. É sempre um prazer estar de volta na Câmara Municipal de Porto Alegre, onde eu tive 6 bons anos de muito trabalho em prol da nossa cidade. E tá nesse outro lado agora, né, secretário, também mostra a importância também dos trabalhos serem feitos em conjunto também, principalmente nesse ano tão especial para Porto Alegre. Com certeza, eu sempre digo, né, que o executivo depende do legislativo e o legislativo depende do executivo. E é sempre bom tu ter uma visão dos dois lados dos poderes. Isso tu enxerga a importância. E nesses 250 anos da cidade de Porto Alegre, eu já há 12 anos abrindo mão de família, abrindo mão do meu lazer, em prol da nossa cidade, né? E o trabalho vem sendo muito árduo, com muito suor e com muita dedicação para melhorar a vida da cidade e a vida dos porto-alegrenses, que a gente tem muito carinho. E destacar também as obras também. A cidade não para, né, secretário? A quantidade de obras que nós temos também para terminar, para fazer novos projetos também. É verdade. A cidade vive um novo momento. Vive um novo momento na questão da autoestima da população.
de trazer a população para o lado do empreendedorismo, para dar aquela força que as pessoas precisam poder para empreender. E a gente vê o desenvolvimento da nossa cidade na questão de infraestrutura, né? Eu, como secretário de Obras e Infraestrutura, essa é importante pauta. Eu sempre digo que a infraestrutura é fundamental para a autoestima da população, para o desenvolvimento social, econômico, sustentável. E ao longo de 2021 poder ter entregue 5 obras importantes para a cidade, e o ano de 2022 não vai ser diferente. O ano dos 250 anos de Porto Alegre, pode ter certeza que nós vamos ter 4, 5 obras entregues para a população que vão fazer a diferença na vida das pessoas. É isso que a gente quer, obras que realmente impactam na vida do cidadão. Obrigado, secretário. Bom trabalho a ti. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui contigo, com a TV Câmara e com a população de Porto Alegre. Obrigado. Certo. Você foi o secretário Mendes Ribeiro aí da Secretaria Municipal de Obras, também destacando o trabalho frente à gestão aí dessa parte também, essa pasta importante também para o município. Outra pasta fundamental é também a da saúde. E a gente está aqui com o secretário municipal da saúde, Mauro Sparta. Secretário, por favor, pode chegar um pouquinho mais para trás, chegar mais perto aqui para a gente poder lhe enxergar. Desafio aí, né? A importância do senhor estar à frente da saúde aí, nesse ano que completa esse aniversário de Porto Alegre. São 250 anos de história. É muito responsabilidade, né, secretário? É muito significativo, né? Hoje é um dia de homenagem à nossa cidade, que completa 250 anos, né? Uma cidade pujante, com um povo bom, né? Um povo trabalhador. E nós enfrentamos momentos muito difíceis, né? Tempos difíceis foram enfrentados. Mas graças a Deus e ao trabalho de todo o grupo da saúde e dos parceiros, né, nós conseguimos suplantar isto. E hoje, com satisfação, a gente vê que a pandemia está diminuindo muito o seu recrudescimento. E com isso a cidade volta ao normal. Que os próximos 250 anos sejam muito alegres e muito alviçaridos para a nossa cidade. E destacando também, né, secretário, que a pasta da saúde sempre presente aqui nas solicitações da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, nos comparecimentos também até a Câmara aqui nas sessões, a importância de prestar contas realmente, principalmente num tempo que a gente viveu e vive ainda de pandemia. E na sua visão, secretário, o que precisa ser agora colocado como prioridade na saúde agora? É verdade, é muito importante ressaltar, né, o trabalho realizado pela Câmara de Vereadores, né, pela COSMAN, né, por todos os vereadores no acompanhamento e na otimização do serviço de saúde nesse período mais agudo dos últimos 100 anos. Agora, com a pandemia estando em declínio, nós estamos nos preparando, estamos trabalhando para efetivamente cuidar daquilo que ficou para trás, como as filas, né, as cirurgias, as consultas, os exames que não foram feitos com a solicitação do governo federal, principalmente, mas de todos os entes públicos, de que era melhor não aglomerar, que era para esperar se não tivesse urgência. Bom, esse tempo terminou. Nós agora temos que efetivamente olhar para o todo, para o complexo da saúde e minimizar aquilo que ficou represado durante esse período. Tá certo. Obrigado, secretário. Bom trabalho ao senhor. Eu que agradeço. Viva Porto Alegre. Certo. Esse foi o secretário Mauro Sparta, também destacando as ações da saúde, aí desafio pela frente, com a pandemia que ainda, né, nós estamos enfrentando, e os desafios também de poder dar conta de vários outros problemas. E a gente segue também aí com os convidados que estão nessa sessão especial, que deve iniciar logo mais, e já está aqui com a gente a Camila, que coordena aí o setor da diversidade aqui da Prefeitura de Porto Alegre. Explicar um pouquinho, né, Camila, a importância dessa coordenadoria, né, de ter aqui no município essa representação para pensar também em políticas públicas para a população LGBTQIA+. Sim, boa tarde, primeiramente, boa tarde para todos. Sim, muito importante, principalmente hoje na solenidade de 250 anos de Porto Alegre, que Porto Alegre também pensa muito em políticas públicas para a população LGBTQI. E hoje nós estamos dentro desses espaços, só prova o quanto Porto Alegre nos acolhe e quanto este governo tem atenção com a população LGBTQI. Camila, e assim, pensando em pautas, né, tem muito o que melhorar, né, e de também se conseguir também. Se fala muito em casas de passagem para a população LGBTQIA+, mais políticas públicas na saúde também. O que você vislumbra também, né, com o governo para que possa ser conquistado esse ano? Aí? Sim, este ano nós temos um grande projeto que é baseado na escolaridade, nas meninas transexuais que não têm ensino fundamental completo. Então nós estamos atuando nesse projeto e sim,
temos projetos para essa casa de passagem onde tem que ser pesquisada muito bem, pensada muito bem, porque a gente não pode pensar para o momento, tem que ser uma coisa constante. Eu não posso deixar de fazer essa casa e os governos que virão não dar continuidade. A gente não pode deixar desamparado só no momento, a gente tem que dar continuidade. Certo, Camila. Obrigado e bom trabalho para ti. Capaz, obrigado. Tá certo. Isso aí. A Camila também destacando o trabalho aí também para o LGBTQIA+, aqui a população que também precisa de suporte aqui na capital gaúcha, destacando também a preocupação da prefeitura com relação a esse assunto. E a gente conversa agora também com os vereadores, também que vão estar presentes aqui na Câmara. O prefeito Sebastião Melo acaba de chegar aqui ao plenário também, cumprimentando os vereadores, presidente. Logo deve começar a sessão, mas antes, destacar, né, vereador, a importância desse momento aqui para a Câmara, para a prefeitura também. Pois então, creio que o prefeito municipal também escolheu aqui o Legislativo para fazer uma homenagem aos 250 anos. Obviamente que nós vamos ter a oportunidade de fazer uma fala aqui. Creio que são ações e um governo que poderia, ao nosso ver, da oposição, ter dialogado mais com os mais pobres, menos aquinhoados, serviços públicos. Não dá para a gente ficar sempre no mesmo do mesmo. É preciso criar fatos novos para poder incluir mais pessoas, reduzir as desigualdades, construir possibilidade de emprego. E Porto Alegre está precisando muito disso. Então, nesse dia, acho que vai ter a oportunidade de nós fazer um diálogo, de valorizar nossa querida Porto Alegre, nos acolheu, mas também de poder pautar aqui assuntos importantes para a cidade. Quer dizer, não só de comemoração, mas um momento também de mostrar o que pode melhorar, né, vereador? Com certeza, tem muitos projetos que, em tese, na campanha, muitos acabam acentuando, avaliando esse aspecto, mas, por um outro lado, quando o governo, acabam esquecendo nesse aspecto. É por isso que nós vamos conversar. Tá certo. Obrigado, vereador Olibone. Tá certo. Vereador Olibone também trazendo a sua visão. E agora você fica, como presidente da Câmara, destacando aí também a importância dessa sessão especial aqui no plenário. Otávio Rocha. Ao nosso cerimonial para que, até que o prefeito dá a entrevista aí, nós vamos segurar de um minuto. Eu vamos voltar com o prefeito municipal de Porto Alegre aqui, Sebastião Melo, que vai conversar ao vivo com a TV Câmara também sobre essa sessão especial, presidente, vereador, secretário, prefeito de Porto Alegre também, né? Voltando ao parlamento aqui. Como que o senhor lembra de estar aqui, né, de volta nesse plenário que o senhor tanto trabalhou também hoje como prefeito, olhando para esses 250 anos de Porto Alegre? Bom, primeiro agradecer à Câmara, que é a representação plural da cidade, e está de homenagem à Câmara, à Prefeitura, mas especialmente o povo de Porto Alegre, que nos seus 250 anos. A cidade tem legado, a cidade tem passado, tem história, mas tem um futuro glorioso. Então estou aqui representando a Prefeitura para poder agradecer esse gesto da Câmara de Vereadores e dizer, bom, nós temos muitos desafios, muitas viradas de chaves, como eu disse antes, né? E acho que a cidade retoma uma certa normalidade depois de muitas dores, muitas perdas, mas eu vejo assim um ambiente alegre, seja na Orla, seja no Parcão, seja na Restinga, seja no Campo da Tuca, ou seja, as pessoas estão desejosas para essa retomada. Acho que a cidade está preparada para isso, claro, com os desafios que estão postos, né? Obrigado, prefeito. Uma boa fala para o senhor hoje à tarde. Obrigado, viu? Obrigado, né? Tá certo. A gente então agora fica com a sessão especial com o nosso presidente aqui da Câmara Municipal também presidindo os trabalhos e você, é claro, continue nos acompanhando. Ah, tá bom. Sim, senhor. Pegamos. Ele não sabe. Não, eu só vou ter que pedir para o feitado e tá no Alô. Senhoras e senhores, boa tarde. Neste momento, damos início à sessão especial em comemoração aos 250 anos da cidade de Porto Alegre. Convidamos para compor a mesa dessa solenidade
Já está na presidência dos trabalhos o nosso vice-presidente. Convidamos o senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Denis Sequim, o senhor prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o senhor vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes. De imediato, vamos aguardar o senhor. E ex-vereador. Estava falando, me dá saudade. Prestigiam esta solenidade. Tu tem uma atuação parlamentar, eu não tive. Minha vida era bem mais tranquila. O senhor Procurador-Geral do Município, Roberto Silva da Rocha, e adjuntas Eleonora Braz Serralta, Juliana Cucchiarelli, Cristiane Neri, os secretários municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Vicente Perrone, de Planejamento e Assuntos Estratégicos, César Schirmer, e o seu adjunto Urbano Schmidt, de Governança Local e Coordenação Política, Cássio Trogildo, adjuntos Luciano Marcantoni e Alexandre Borque, da Fazenda, secretário Rodrigo Sartori Fantinel, e o adjunto Bruno Caldas, da Educação, secretária Sônia Maria Oliveira da Rosa, e adjuntos Mário Jaime Gomes de Lima e Cláudia Guver, da Saúde, secretário Mari Esparta e adjunto Richard Dias, de Segurança, Coronel Mariqueda e adjuntos Major Gelson Guarda e o comissário Zotes, de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior e adjunto Matheus Cruz Aires, de Administração e Patrimônio, secretária Débora Barbosa e adjunto Jorge Alberto Ias, do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, secretário Germano Brem e adjunta Camila Nunes, da Cultura, secretário Guinter Ex e o seu adjunto Clóvis André da Silva, de Serviços Urbanos, secretário Mário Felipe Garcia e seu adjunto Vitório Bacejo, de Parcerias, secretária Ana Maria Pellini e o seu adjunto Jorge Murgas, Desenvolvimento Social, secretário Léo Voigt e adjunto Paulo Brum, de Esporte, Lazer e Juventude, secretária Débora Garcia e seu adjunto Felipe Tisbierek, de Transparência e Controladoria, secretário Gustavo Ferenci, Gabinete de Inovação, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, de Habitação, Regularização Fundiária, secretário André Machado e a sua adjunta Simone Somenzi, secretário de Obras e Infraestrutura, secretário Pablo Mendes Ribeiro, seu adjunto Rogério Baú, o secretário de Comunicação Luiz Otávio Prates, do Gabinete da Causa Animal, secretária Catiane Mainardi, seu adjunto Rude Carvalho, de Enfrentamento ao Coronavírus, secretário César Subach, extraordinário para 250 anos de Porto Alegre, secretário Rogério Beidac, secretário-chefe de gabinete do prefeito, Coronel André, do DEMAB, Nelson Beron, do DEMAI, Alexandre Garcia, adjunto Darcy Nunes dos Santos, do DMLU, Paulo Marques e seu adjunto Vicente Marques, da Carris, Maurício Cunha, diretor técnico, Carlos Pires, diretor administrativo e financeiro, Dalmiro Lopes, da EPTC, Paulo Ramires, diretor administrativo, Manuel Lino, diretor de operações, Flávio Caldaço, da FASC, secretária Cátia Lara e seu vice-presidente Cristiano Rorato, da Procempa, Letícia Batistella, diretora técnica, Débora Hesler, diretor administrativo, Paulo Seade,
do Previmpa, Rodrigo Costa, e sua adjunta Simone Custódio, senhora Kátia Sures, embaixadora dos 250 anos, o senhor Aquiles Barbosa, delegado de Culturas Populares do Rio Grande do Sul, o deputado Tiago Simon, o gabinete da primeira-dama, representando a própria aqui, demais convidados, senhoras e senhores. Passamos de imediato a palavra ao senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Idenir Sequim. Boa tarde, senhor prefeito, Sebastião Melo, senhor vice-prefeito Ricardo Gomes, deputado Tiago Simão, representando a Assembleia, meus queridos vereadores, minhas queridas vereadoras, demais presentes. Hoje eu estava conversando com alguns vereadores, vereador Pedro Ruas, vereador Olibone, vereadoras todos e vereadores, que nós estamos fazendo uma sessão solene para homenagear a cidade de Porto Alegre. Aqui, todos os vereadores, de todos os partidos, de todas as ideologias, os vereadores representam o povo da cidade. E nós tínhamos e temos a obrigação e o dever de reverenciar os homens e as mulheres que durante todos esses anos fizeram desta cidade a Porto Alegre de hoje. Todos contribuíram. Os ex-vereadores que passaram por essa casa, vereador João Bosco Vaz, vereador Nedel, demais ex-vereadores que estão aqui e os vereadores atuais. Todos tiveram papéis importantes na cidade, todos os vereadores. Os secretários, os prefeitos que passaram, desde o primeiro até agora, com o prefeito Sebastião Melo. Todos, eu tenho certeza, tentaram fazer o melhor para a cidade de Porto Alegre. Os homens e as mulheres que fizeram a história dessa cidade, nós temos que fazer reverência. Prefeito Melo, eu sou um homem abençoado. Eu tenho a graça de estar como presidente da Câmara de Vereadores, pelo voto de todos os vereadores da casa, dos 36 vereadores, no ano que estamos completando 250 anos. E Vossa Excelência, que é meu amigo desde lá do primeiro dia, dos primeiros dias que Vossa Excelência chegou em Porto Alegre, tem a graça também e tem a missão de conduzir essa cidade nos próximos anos, mas principalmente nesses 250 anos, festejar os primeiros casais açorianos que aqui estiveram e até hoje. Todas as pessoas mais humildes, as pessoas mais importantes, as pessoas mais donas de intelecto especial, as que ensinaram, os professores, os alunos, o servente da obra e o engenheiro da obra, todos têm aqui a nossa homenagem, de todos os vereadores, de todas as bancadas, de todas as ideologias, vereador Cláudio Janta. Obrigado, senhor presidente dessa casa, Idenir Sequim. Eu tenho certeza que o senhor, como prefeito Melo, o vice Ricardo Gomes, Giovanni Bill, que hoje preside essa sessão, né, devem ter o mesmo orgulho que todos nós, 36 membros dessa casa, têm, dos 250 anos de Porto Alegre, nós estarmos aqui representando o povo, a nossa cidade sendo dirigida por alguém, e isso eu já tive o prazer de repetir umas 2, 3 vezes, que escolheu amar a nossa cidade, né? Ele não nasceu aqui, não nasceu no nosso Rio Grande, mas ama tanto Porto Alegre
como nós. E hoje dirige a nossa cidade desde 250 anos, né, fazendo entregas que vêm vindo de outros prefeitos, mas as pessoas também têm que ter sorte na vida. E o Melo teve a sorte de ser o prefeito dos 250 anos. Queria saudar o deputado Tiago Simon, representando a Assembleia Legislativa, outra pessoa identificada com Porto Alegre, e dizer que essa casa presta a justa homenagem à nossa cidade, a justa homenagem às pessoas que aqui nasceram e principalmente às pessoas que escolheram a cidade de Porto Alegre no coração. Vida longa à nossa cidade e que nós possamos, se Deus for generoso, estar nos 270, tá bom? Muito obrigado, vereador Cláudio Janta. Vereador Camozzato. Presidente Sequim, boa tarde, prefeito Melo, vice-prefeito Ricardo Gomes, presidente Bill da sessão, deputado Tiago. Com prazer aqui em nome da bancada do Novo, que eu quero reforçar as suas palavras, que nos representam muito bem, enquanto presidente da Câmara, também as palavras do líder de governo, Cláudio Janta. Nós, vereadores, temos muito orgulho de representar a cidade de Porto Alegre. A gente sabe da importância, tanto o vereador Bill quanto Vossa Senhoria, da importância que a Câmara de Vereadores tem na representação de 100% da cidade. E que, portanto, temos um papel fundamental de analisar, fiscalizar e justamente prover ao prefeito as melhores saídas, as melhores alternativas ou as melhores críticas naquilo que couber ser criticado para que a cidade tenha efetivamente os melhores rumos. Então é com muito orgulho que a bancada do Novo coloca aqui se à disposição da cidade e, obviamente, a serviço da população que tem seus 250 anos de história, que, a depender do trabalho de todo mundo que está nessa Câmara, oposição, situação, independentes, terá muitos mais anos de prosperidade. Nós estamos muito orgulhosos do que temos vivido nesses últimos tempos e que seja os primeiros passos de muitos que avançaremos e seremos exemplo para todo o Brasil. Então, muito obrigado pela atenção de todos para a nossa cidade. Obrigado, vereador Camozzato. Vereador Hamilton Sosmaier. Presidente Sequim, prefeito, deputado Tiago, vice-prefeito Ricardo Gomes, Giovanni Bill, que preside essa sessão. É uma alegria para nós poder aqui na Casa do Povo, sendo que o ano passado 64 projetos aqui foram aprovados, né, da base do governo e todos os vereadores, e nós poder hoje, né, comemorar aqui na Casa do Povo os nossos 250 anos da nossa capital, que não é uma capital de Porto Alegre, né, é capital de todos os gaúchos. Por isso, parabéns, Porto Alegre. Obrigado pela oportunidade de nós podermos homenagear a nossa querida cidade. Obrigado, Hamilton Sosmaier. Vereadora Lourdes Spreng, líder do MDB. Cumprimentar o nosso presidente Bill, que hoje está em exercício, prefeito Melo, vice-prefeito, nosso ex-colega aqui, deputado Tiago. Cumprimentar, sim, em Porto Alegre, todos aqueles que estão empenhados no município em fazer essas mudanças, todas essas comemorações, que é muito importante no momento que nós saímos da pandemia, que precisamos de união, que precisamos desse bem-estar, de vários eventos diversificados, para de todos os gostos. E, para ser bem breve, vida longa Porto Alegre, pelos seus 250 anos e muito mais venha a seguir. Obrigado, vereadora Lourdes. Vereador Ayrton Feronato. Alô. Meu caro presidente Giovanni, nosso prefeito Melo, deputado Tiago Simon, vice-prefeito Ricardo Gomes e a ti, amigo Sequim, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que estão conosco nessa tarde. Eu quero primeiramente cumprimentar o nosso presidente Sequim pelo evento que se faz nessa tarde de casa cheia. E dizer também, como já falou o Sequim, da alegria e da honra de ser, nesse momento dos 250 anos de Porto Alegre, vereador de Porto Alegre. Que é, sim, uma alegria, mas também é uma responsabilidade que temos. E sei que todos nós, conjuntamente legislativo e executivo, contribuímos para ver uma cidade melhor, uma cidade sem fome, uma cidade para todos. E isso eu tenho certeza que vem sendo construído pelos governos anteriores e muito apropriadamente, muito bem, pelo atual governo Melo e Ricardo Gomes.
Portanto, nossos parabéns à gestão municipal e extensivamente um parabéns ao nosso querido deputado Tiago e a todos os cidadãos, homens e mulheres de Porto Alegre. Obrigado e um abraço. Obrigado, Ferronato. Vereador Bobadra. Presidente Giovanni Bill, nosso vice-prefeito Ricardo Gomes, nosso prefeito Melo, deputado Tiago, nosso Patrício, líder Sequim, 250 anos da nossa linda cidade. Se o senhor prefeito Melo veio de outro estado e é apaixonado pela nossa cidade, imagina eu que estou aqui há 42 anos. E eu notei uma mudança brusca na nossa cidade do ano passado para cá. A cidade ela está bonita, está organizada, a gente vê a grama cortada, as árvores podadas, as ruas limpas, organizadas. E esse sentimento é em cada praça, em cada rua, em cada esquina, nas casas, na hora do gasômetro, as pessoas estão felizes, orgulhosas da nossa cidade. Espero que a nossa cidade, que sempre esteve na vanguarda das decisões do nosso país, possa mais uma vez ser a mais bonita do Brasil. Então, tenho orgulho de ser porto-alegrense. Parabéns a essa administração que tem meu apoio restrito aí e vida longa à nossa cidade, porque Porto Alegre não pode parar. Obrigado, vereador. Vereador Freitas. Presidente Sequim, obrigado pela parte. Cumprimento aqui o vice-prefeito Ricardo, o nosso colega Bill, que está presidindo, o nosso prefeito Melo e o deputado Tiago. Prefeito, eu queria, diante de todos aqui, os colegas vereadores, secretários e público que nos assiste, parabenizar a condução da nossa capital, a nossa linda Porto Alegre está ficando mais linda ainda, que essa cidade, assim como o senhor, ela me acolheu no ano de 85, e eu sou muito grato a ela, e quero parabenizar pelos eventos que estão sendo feitos nesses 250 anos de Porto Alegre. Quero parabenizar toda a sua equipe, todas as secretarias envolvidas, e com certeza Porto Alegre está cada dia ficando melhor e nós estaremos contribuindo para que esteja mais limpa, que esteja uma capital atraente e que seja até mesmo modelo para todo o nosso país. Um abraço e parabéns. Muito obrigado. Eu não quero ser indelicado, mas eu gostaria de pedir um pouquinho mais de silêncio para ouvirmos os vereadores. Presidente Sequim, quero saudar aqui o presidente em exercício aqui, Giovanni Bill, o vice-prefeito Ricardo Gomes, o nosso prefeito Sebastião Melo e o nosso deputado aí, o Tiago Simon. Em especial também quero saudar todos os vereadores e também o seu secretariado que faz essa cidade aí mais alegre com os seus trabalhos. Eu também queria fazer uma saudação especial a uns ex-colegas aí que eu vim dessa caminhada, que estão ali na plateia, tá? Eu fui gestor de CAR, fui gestor de CRIP e hoje é a subprefeitura, são os subprefeitos e os gestores de democracia. Um abraço, e eu vim desse time aí e hoje estou aqui representando. Eu falo aqui em nome do PSDB, do meu colega Moisés Barbosa, do Cacá Dávila e do Ramiro Rosário. Porto Alegre, 250 anos, parabéns. E parabéns, Melo, pelo trabalho que vem exercendo nessa cidade. Um grande abraço. Obrigado, vereador Gilson Padeiro. Vereadora Mônica Leal. Presidente da Câmara da capital do Rio Grande do Sul, Idenir Sequim, prefeito Sebastião Melo, deputado Tiago Simon, presidente em exercício Giovanni Bill, vice-prefeito Ricardo Gomes, colegas vereadores e imprensa, funcionários, todos que nos prestigiam com suas presenças. São 250 anos de história que nos trazem até aqui. Eu teria tantas coisas para contar, mas uma em especial eu anotei para que o prefeito conheça uma história. Eu tenho certeza que ele não sabe. Meu pai, Pedro Américo Leal, foi um porto-alegrense de coração. Ele, carioca, recordava com carinho o dia que ele se tornou porto-alegrense.
Em 1944, Pedro Américo Leal nasceu no Rio de Janeiro. E ele, órfão de pai, tinha um tio, general Zenóbio da Costa, que fez parte daquele filme Getúlio Vargas. Por ele ser órfão de pai, ele foi adotado pelos tios, pelos primos. E esse tio resolveu decidir a vida do Pedro Américo Leal e dos dois primos, Paulo e Hermínio. Comprou 3 passagens e deu para os 3 primos, 3 sobrinhos, para que eles fossem servir no Exército e lá começassem sua vida militar. Meu pai ia para o Nordeste. Na hora de entregar a passagem, o general Zenóbio da Costa entregou a passagem errada e ele veio para o Rio Grande do Sul e chegou aqui em Porto Alegre, uma manhã fria, um inverno horroroso, com uma mala só de verão. Ele foi para a Rua das Andradas e ficou parado, pensando o que iria fazer da vida dele. Estava num hotel de passagem militar e, naquele momento, saiu uma jovem da joalheria Ibanez, minha mãe, filha do joalheiro Ibanez, só haviam 2 joalherias, a Masson e a Ibanez, e os olhares se encontraram e ele, como um homem muito decidido, resolveu que ficaria no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre e que faria sua vida aqui. E eu, então, sou porto-alegrense, graças à iniciativa do então, quer dizer, coronel Pedro Américo Leal, que casou com a filha do joalheiro João Ibanez. Parabéns a Porto Alegre, eu sou muito grata por ter nascido aqui e morar aqui. Obrigada. Graças ao olhar da sua mãe. Vereador Mauro Zacher. Presidente Sequim, prefeito Melo, vice-prefeito Ricardo, demais deputado, querido deputado aqui presente conosco, Tiago, enfim, eu quero aqui dizer escutando aqui a Mônica que me antecedeu, o Brizola dizia que a gente ia escrevendo a história e não percebia que isso de fato estava acontecendo. Eu digo isso, Sequim, porque eu, buscando na minha prateleira dos meus livros, lá eu, daqui a pouco, abri um livro, achei um livro lá que estava fazia tempo que eu não via, mas eu encontrei em Porto Alegre uma visão de futuro, Melo, e é um livro de 2010, 2011, isso aqui. Mas vamos lá, que foi construído em 2009, 2010, 2011, na gestão da qual tu presidiste essa nossa Câmara de Vereadores. E eu faço essa referência porque há 10 anos atrás, um pouco mais, era uma visão de futuro e esse futuro chegou para todos nós e quis a cidade, quis o destino que tu estivesse no comando da nossa querida e amada Porto Alegre, essa cidade que foi construída por tantas mãos, por tantas pessoas, tantos corajosos que investiram na cidade. E os desafios estão colocados, tá? E eu quero lhe dizer isso, né? Os desafios estão colocados, que o futuro, aquele futuro de 2010 chegou, que aquilo que está escrito lá sobre transporte público, sobre planejamento urbano, sobre todas as questões que estão colocadas a nós, é o momento que a gente tem que fazer, dos momentos da dificuldade, das crises que estão aí colocadas no nosso país, é o momento de nós construirmos realmente soluções para que nós realmente possamos colocar a nossa cidade nesse futuro que aqui está, né? Na necessidade de encontrarmos uma cidade fácil para atrair novos investimentos, que nós possamos enfrentar as grandes desigualdades que estão colocadas nas nossas cidades e principalmente garantir que a gente possa oferecer serviços públicos de mais qualidade para essa população que precisa se locomover para cá, para lá, que aguarda a escola pública de qualidade, né? Eu não estou aqui colocando como se fosse uma missão única, mas aqui estão os desafios colocados, talvez, né, prorrogados, né, durante muitos anos. Então, Sequim, eu quero me colocar como um disposto vereador, sempre querer colaborar. Sei que a nossa cidade está em boas mãos, que o Ricardo tem sido um excelente vice. Eu quero aqui que a gente possa construir juntos, coletivamente, através do diálogo, que é a marca desse governo, os caminhos que coloquem realmente a cidade aonde ela merece, no patamar que ela merece. Que tenha vida longa a nossa querida e amada Porto Alegre. Eu queria saudar, Melo, sem deixar aqui me prolongar na minha fala, mas eu queria saudar o secretário especial das festividades aqui, o Rogério,
e de maneira muito carinhosa meu colega de partido, vereador João Bosco Vaz. Parabéns aí por todas as homenagens que foram feitas aos 250 anos de Porto Alegre. Obrigado, vereador. Vereadora Laura Cito. Boa tarde, presidente Dercy Sequim, boa tarde ao prefeito Sebastião Mello, ao vice Ricardo Gomes, ao colega Giovanni Bill, ao deputado Tiago Simon. De fato, os 250 anos de Porto Alegre, prefeito, nos orgulham, porque, de fato, a construção dessa cidade, ela se dá historicamente pelo acolhimento, pela solidariedade. Porto Alegre tem uma história muito bonita de resiliência, de valorização da cultura, de democracia, de participação. Mas esses 250 anos também se coloca para nós a necessidade de pensarmos os desafios que temos pela frente na nossa cidade. Eles são profundos, eles são estruturais. Desde o tema do saneamento, que temos grandes desafios, inclusive hoje, um dia chuvoso, eles se apresentam para nós de maneira visceral, aos temas das questões mais estruturais, já que temos, vereador Giovanni Bill, uma grande contingente da cidade passando por situações difíceis da violência na periferia, com toques de recolher, com cenas duras de violência. Temos um desafio grande na reestruturação do serviço público na nossa cidade, e isso perpassa estrategicamente pela valorização dos nossos servidores e servidoras municipais, e digo isso com orgulho como uma servidora do nosso município. Portanto, que os próximos 250 anos, prefeito, eles sejam construídos pelas opções que fazemos agora. O futuro se dá pelas opções do presente. E as opções do presente, elas devem ser de um desenvolvimento que combata as desigualdades, que construa um projeto com generosidade e que eleve a nossa cidade para um patamar que ela já teve, de solidariedade, de construção justa, de combate às desigualdades. É isso que nós empenhamos e esperamos para que Porto Alegre seja, de fato, uma capital de qualidade de vida e que devolva a capacidade de felicidade ao seu povo, que aqui empenha o seu futuro e o seu presente. Obrigado. Obrigado, vereadora Laura Cito. Vereadora Bruna. Boa tarde, prefeito. Quero cumprimentar também o vereador Giovanni Bill e o nosso grande parceiro e comandante dessa casa, vereador Sequim. Prefeito, eu acho que somos privilegiados todos, os eleitos para guiar a cidade nesse momento, que marca os 250 anos. É privilegiado tu, que a cidade depositou a confiança de gestar essa cidade. Então, quero te parabenizar em nome da cidade, em nome dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos cidadãos. Tu representa hoje esse símbolo de quem confiou a um político, a um homem que tem vínculo real com a cidade, a confiança de liderar. Quero saudar a todos e todas que nos acompanham pela TV Câmara e quero dizer, prefeito, que essa cidade que hoje faz 250 anos, também é a cidade que, por um lado, precisa comemorar, precisa felicitar os seus cidadãos, mas também precisa falar, vereador Sequim, dos dias duros que vivem as nossas comunidades. Porque quem vive e sabe o que é o toque de recolher, vereador Giovanni Bill, sabe muito bem, sabe que as nossas mulheres, prefeito, não estão levando as crianças para a escola. E sabe que as mulheres estão perdendo os empregos por conta de não ter onde deixar os seus filhos. O toque de recolher, ele fala muito sobre as condições de liberdade que cada um de nós tem. Infelizmente, muitos hoje não têm essa condição de ter a liberdade que Porto Alegre merece que os seus cidadãos tenham. Eu preciso falar desse momento que a cidade vive, o Sarandi está alagado, a Zona Sul está alagada, prefeito. E nós precisamos trazer soluções para a vida do povo. É inadmissível, vereador Sequim, que nós possamos andar livres no centro da cidade e que no Sarandi o povo não possa sair de casa. Precise de acesso, de ajuda de barco. É inadmissível que nós tenhamos 2 Porto Alegres hoje, prefeito. E eu acho que esse é o teu principal desafio nesses 250 anos. Fazer da cidade um lugar onde todos e todas possam ter vida digna. Para falar de segurança não dá mais para falar só de arma e de policial. Para falar de segurança precisa falar de escola de turno integral, onde a nossa juventude possa ter o seu potencial utilizado, o máximo do seu potencial. Ninguém nasce bandido. É a falta de oportunidade que define quem vai seguir o caminho bom e quem vai seguir o caminho ruim.
Eu tenho dito, prefeito, que a nossa escola ela precisa ser de turno integral. É só com uma escola de turno integral que nós vamos ter condições de fragilizar o tráfico, de disputar de forma real a nossa juventude. É essa Porto Alegre que eu sonho, prefeito. É essa Porto Alegre onde todos e todas nós tenhamos liberdade. E eu não tenha medo de ir na Cruzeiro ver a minha irmã e os meus sobrinhos porque eu possa ser atingida por uma bala. Obrigado. Obrigado, vereadora. Vereador Cassiá Carpes. Obrigado, presidente Sequim. Quero saudar o Bill, comandando os trabalhos, nosso vice-presidente, prefeito Melo, doutor Tiago, ou melhor, deputado Tiago, aqui conosco. Quero dizer, prefeito, que nós estamos há muito tempo juntos. Eu adotei Porto Alegre me adotou também, há muitos anos, desde 77. E aqui fiz a minha vida, aqui fui vereador, como esse mandato, várias vezes, e tenho certeza que Vossa Excelência está no caminho certo, embora nós saibamos que tenhamos muitas coisas para ser feitas. E nós queremos estar juntos nessa Câmara, lhe apoiando. Esse trabalho maravilhoso que Vossa Excelência está fazendo. 250 anos de Porto Alegre. Nós temos muitos anos ainda para trabalhar por Porto Alegre. E nesse sentido que eu tenho certeza, coloco a nossa bancada, a qual eu sou líder esse ano, para que a gente possa trilhar esse caminho de virtudes, de grandes obras, de atendimento, como Vossa Excelência disse há pouco lá na Federação, da sociedade mais carente nos bairros. Esta que precisa de nós mais atenciosamente. E ninguém em Porto Alegre conhece tanto esse terreno do que Vossa Excelência. E nós queremos estar juntos, apoiando para que tenha uma melhor Porto Alegre. Um abraço, saúde e bom trabalho. Conte conosco. Obrigado. Vereador Cassiá Carpes, obrigado. Vereadora comandante Nádia. Muito obrigada, nosso presidente Denir Sequim. Quero cumprimentar aqui o Giovanni Bill, que preside os trabalhos da tarde de hoje. Prefeito Sebastião Melo, o vice-prefeito que deu uma saidinha, Ricardo Gomes. Querido deputado estadual Tiago. Sequim, que bom que tu, através da mesa e de todos os vereadores aqui, pararam um momento da Câmara para homenagear Porto Alegre. E Melo, quis o destino que tu fosse o prefeito dos 250 anos de Porto Alegre. Imagina que ruim seria se fosse em 2016, aí tu não ia ser do 250, ou seria reeleito, né? Mas quis o destino que 250 anos de Porto Alegre tu estivesse à frente dessa prefeitura que muito tem entregado. Quero te parabenizar, parabenizar os funcionários, parabenizar os colaboradores, os secretários municipais, em especial o nosso secretário Rogério, secretário extraordinário dos 250 anos, que fez um belíssimo trabalho, compondo, escutando as várias vozes que Porto Alegre tem, fazendo com que os 250 anos ainda se estendessem e, por certo, deixem saudades das pessoas que estão aqui. Eu nasci no Beneficência Portuguesa, morei a minha infância toda no Intendente Alfredo Azevedo, ali no bairro da Glória, no Morro. Estudei em colégio estadual, depois particular com bolsa, e eu acho que muito nós devemos a Porto Alegre. Hoje somos vereadores dessa capital com uma responsabilidade enorme, Giovanni, de fazer o nosso melhor, de dar o nosso melhor para Porto Alegre. E Porto Alegre está aí, cada vez melhor, porque escolhemos um governo municipal que se importa com as pessoas, que tem o diálogo como seu princípio, e mais do que isso, assim como todos os vereadores são escutados pelo nosso prefeito. Então, prefeito Melo, Ricardo, secretários que aqui estão também recebendo essa homenagem, estejam conscientes de que vocês estão fazendo e dando o seu melhor, e que nós aqui na Câmara de Vereadores temos a obrigação de auxiliar, deputado, auxiliar o prefeito à gestão, porque agora aqui nós somos vereadores de 1,5 milhão de pessoas, assim como o Melo o prefeito de todos. Parabéns à nossa Porto Alegre, parabéns pelas pessoas que aqui fazem uma Porto Alegre muito mais alegre
e muito mais segura. Muito obrigada, Sequim, por essa oportunidade e que nós possamos continuar fazendo o bom combate. Vereador Jonas. Querido amigo, vereador Sequim, obrigado pela parte. E no seu nome cumprimento o Sebastião, o Giovanni, deputado presentes e toda a cidade de Porto Alegre. Que cidade maravilhosa! Para cá eu vim com 8 anos de idade, em 1996, vítima do êxodo rural. Não tinha emprego no interior. Catuípe, noroeste do Rio Grande do Sul. E aqui fui acolhido, muito bem acolhido, numa escola municipal. Escola Anísio Teixeira. Lá naquela zona mora há muito tempo. Passei pelo Banco Escolar Público, escola estadual, universidade, consegui nessa cidade conquistar o doutorado em educação e hoje, com muito orgulho, represento o povo de Porto Alegre. Aqui na Câmara de Vereadores, um espaço de debate, de diálogo, de construção. É muito feliz aquele e aquela que pode ver o pôr do sol do Guaíba. Olha, não é toda a cidade que tem as belezas que a nossa Porto Alegre tem. De ir lá no Parque Kiniginique, lá na Zona Sul, e também poder enxergar o pôr do sol. É um privilégio ser porto-alegrense e, no nome do Senhor e de todos aqui presentes, quero deixar minha homenagem a 1.500.000 porto-alegrenses que esperam por muito. Esperam ainda por muita educação, saúde e o desemprego acachapante que absorve esse país. Essa economia que não caminha. Nós, vereadoras, vereadores, temos uma missão que precisa ser cumprida nessa legislatura. É trazer o pleno emprego para Porto Alegre. Se tem uma coisa que vai ajudar a garantir direitos, é lutar para a gente ter de fato um espaço para cada uma e cada um ao sol. Porque não basta só olhar o pôr do sol. A gente tem que ter uma casa para voltar, a gente tem que ter um emprego no outro dia para trabalhar, a gente tem que ter uma escola para deixar o filho, tem que ter um espaço no hospital para poder fazer uma consulta e não esperar, como esperamos hoje, uma média de 2 anos para consultar cardiologista, ortopedista, especialidades. Nós precisamos superar e aperfeiçoar as estruturas públicas. Então, viva 250 anos de Porto Alegre, viva o Executivo, viva o Legislativo, viva toda a classe política que luta para melhorar todos os dias a nossa cidade e principalmente 1.500.000 habitantes. É por causa deles que nós estamos aqui hoje. O meu agradecimento a todas as porto-alegrenses e os porto-alegrenses. Obrigado, Sequim. Muito obrigado, vereador Jonas. Agora, como não tem liderança durante a sessão, durante uma homenagem como essas, eu passo diretamente, depois segue a sessão, meu presidente, passo furando o protocolo e dizer que em nome de todos os vereadores, estou aqui em nome da mesa e dos vereadores, então essa homenagem, essa placa comemorativa, com o nome de todos os vereadores dos 250, que estão aqui nos 250 anos, vou entregar para o prefeito um simbolismo. Eu queria convidar, prefeito, se Vossa Excelência me permite, para fazer a entrega para o senhor aqui na frente e nós fazermos a entrega. Depois fazemos a fotografia de todo mundo, mas vamos fazer dos 2 vereadores mais velhinhos. Os mais velhinhos, vamos por idade, que o Pedro Ruas é um dos mais velhinhos e eu acho que o Ferronato é o outro mais velhinho junto comigo. Os 3 velhinhos. Esse aqui. Convida todos. Vamos contentar todos, os mais votados e os mais velhos também. Então vamos todos os vereadores fazer a entrega aqui. Acho que não.
O dia de hoje nessa Câmara foi um dia especial, realmente. Todos os vereadores, independente de partido, ideologia, de idade, de votação, todos estão com o seu nome na placa que foi entregue ao prefeito em homenagem aos 250 anos. Prefeito Melo. O prefeito Melo continua dando audiência aqui. Prefeito Melo, em nome de todos esses servidores da casa, em nome de todos os servidores da prefeitura, eu quero lhe agradecer por estar aqui e lhe passo a palavra imediatamente para o seu pronunciamento. Meus amigos, presidente Sequim, meus sempre colegas vereadores, aqui as representações do nosso governo e quem está nos assistindo pela TV Câmara. As minhas primeiras palavras é de agradecimento, porque esta casa é plural. O Executivo, ele não representa a cidade como esta casa representa. Então, há uma homenagem da Câmara que homenageia a sua própria cidade. Eu acho, sinceramente, que nós temos muito a comemorar. Esta cidade tem muita história, esta cidade tem legados, esta cidade nasceu com os casais açorianos, mas somaram-se aos casais açorianos dezenas de etnias. Os negros, os índios, os italianos, os judeus, os alemães, os russos, ucranianos e tantos outros que fizeram dessa cidade uma cidade com enorme diversidade bio. E essa diversidade, ela nos deu uma riqueza, primeiro, de uma cultura inigualável. Nós que andamos pelo Brasil sabemos da riqueza da cultura do Rio Grande do Sul, das suas tradições e do seu pertencimento. Mas essa diversidade deu gente valerosa, gente que empreende, gente que supera, gente que inova e gente que ao longo dos 250 anos trouxe essa cidade até aonde ela está. Eu poderia citar aqui muitos feitos na semana que estamos ainda vivenciando. Foi singela, mas reconhecer todos os ex-prefeitos que estão conosco, seja o Vilela, o Dibe, o Olívio, o Ponte, o Tarso, o Fogaça, o Fortunati, o Marquesan, é reconhecer o legado dessa cidade. Mais do que isso, é reconhecer que eles tiveram, como todos os demais prefeitos, intendentes e esta Câmara de Vereadores, que por muito tempo foi administradora da cidade, de que o que nós chegamos aqui é fruto de tudo isso. Ninguém inventa a roda. Penso que se a cidade teve muitas diversidades, e tem, ela teve a capacidade de se unificar de um jeito único de ser porto-alegrense. Nós nos orgulhamos de dizer, somos porto-alegrenses, os que nasceram, os que chegaram, como eu, os que foram acolhidos na cidade. Aqui tem um jeito diferente de falar, aqui tem um jeito diferente de ser. E esta cidade, eu fico assim pensando, eu podia dar dezenas de exemplos. Qual a cidade do mundo tem 72 quilômetros de orla?
Qual a cidade do mundo tem um brick da redenção e as gurias da redenção? Qual é a cidade do mundo que tem uma dupla campeã mundial, que é a dupla Grenal? Poucas as cidades do mundo têm uma área rural, mesmo que ela tenha sido picoteada, ela ainda existe e ela é importante para a sustentabilidade da cidade. E aqui eu podia descrever a Muamba, eu podia descrever o mercado público. Então, esta cidade tem áreas metropolitanas, mas tem contornos interioranos, Bosco, muitas vezes. Então, por isso, ela tem desafios, sim. Eu concordo com os vereadores que aqui falaram. E esses desafios começam pela questão social. O Brasil tem pobreza absoluta, Porto Alegre está dentro do Brasil, e esse é um desafio que não pode esperar o futuro. Ele é agora. O desafio do futuro é ter mais qualificação profissional, porque se por um lado nós temos muitas pessoas que não conseguem emprego, também há vagas na cidade que não são preenchidas pela falta de qualificação profissional. Essa cidade precisa sim de inovação, mas só há inovação verdadeira se tiver transformação social, senão não é inovação. Ela precisa ser inovadora, mas ela tem que ter transformação social. Essa cidade vive sim o desafio do acesso à mobilidade humana. O sistema faliu, o sistema precisa dar um passo adiante, tem amarras, tem contratos e não está respondendo aos interesses da cidade. Então essa cidade tem desafios postos, mas eu diria também, vereadores, que eu acho que tem questões que, e quase todas elas ou todas elas, não dependem de um prefeito, dos 36 vereadores, do vice-prefeito e dos 36 vereadores. Nós precisamos virar a chave no cuidado com a cidade, doutor Mazano. Uma cidade limpa é aquela que ninguém suja. Se ninguém sujasse a cidade, esta cidade era a cidade mais limpa do Brasil. Acho, sinceramente, que nós temos que nos dar as mãos aqui. Nós temos hoje mais de 400 focos de lixo na cidade de Porto Alegre, os nossos arroios estão féticos, cheios de pneus, de geladeira, de todas as outras coisas. Isso tem que haver uma mudança nas mentes, porque se não mudar as mentes, não muda a cidade. Por isso eu quero agradecer enormemente, Sequim, a proposição da mesa. Fiz questão que todo o governo pudesse estar aqui. A homenagem não é para o governo, a homenagem é para a cidade, a homenagem é para a nossa mais valerosa, que é a nossa cidade de Porto Alegre. Eu passei por esta casa, tive a honra aqui de presidi-la 2 vezes, como muitos aqui já presidiram, e agora o Sequim preside bem. Dizer que eu tenho muito orgulho de cada vereador desta casa, das legislaturas passadas, da atual legislatura. Reconheço o interesse público em todos os mandatos. Pensar diferente é da riqueza da política. Pensar diferente é potencializar a democracia, porque só na democracia é permitido pensar diferente. Certa feita perguntaram para o nosso imortal líder Winston Churchill sobre a democracia e ele respondeu: é o pior dos regimes, exceto os outros. A democracia tem os seus problemas, mas ela é o caminho para construir um mundo melhor, um país melhor. Talvez a gente precisa muito aperfeiçoá-la, o sistema de representatividade, que anda assim com muito desgaste. Então, quero cumprimentar a cada um e ao povo dessa cidade. Esta cidade é tão acolhedora que dos 8 prefeitos que lá tiveram conosco, porque só o Tarso não pôde ir, 6, meus vereadores, não nasceram em Porto Alegre. E eu sou o 7º que não nasci nessa cidade, dos que estão por aí. Então veja que ela acolheu um goiano, capinador de roça, que saiu do interior de Goiás, que passou por Minas e que aqui se aquerençou em 78.
E eu vim para cá para vencer na vida, estudei, trabalhei, passei do balcão da lencheria à advocacia. E fui caminhando, e fui indo, e depois o povo me concebeu ser vereador, vice-prefeito, deputado dessa cidade. Então eu sou muito orgulhoso de representar a cidade neste momento, quando disputamos a eleição, e tenho feito um esforço enorme para devolver, para fazer uma vida melhor, uma cidade melhor, e quero mais uma vez agradecer aqui aos vereadores que têm compreendido. Esse ano que passou, foram 73 projetos que passaram por esta casa, todos eles acolhidos, e esses projetos já fazem uma diferença na vida da cidade. Janta, já fazem. Aqui tivemos o Sequim como líder, a Nádia como vice-líder, agora tu, a Cláudia, junto com o Sosmaia, nos lidera. Dizer que respeitamos sempre as posições diferentes, mas os projetos aprovados têm feito uma diferença muito grande na vida da cidade, especialmente para os que mais precisam. Eu encerro dizendo, a nossa gestão, ela não tem discriminação social. Agora, uma cidade boa para se viver é aquela que dá oportunidade para todas as camadas sociais. Enquanto tiver uma pessoa que não tem acesso à cidade, que não tem uma moradia digna, que não tem um prato de comida digno, eu quero dizer que eu serei um indignado diário junto com vocês para a gente buscar essas soluções. Agora, também é preciso dizer que nós sozinhos no município somos diminutos. O Brasil precisa mudar esta relação federativa. Não pode a União poder tudo, os estados um pouco, os municípios quase nada, porque sem recursos, sem planejamento, não tem cidade boa. Viva Porto Alegre, viva a nossa valerosa, grande cidade que nos acolheu e que tem um desafio glorioso pela frente, porque tem vereadores da qualidade de vocês e um povo da grandeza que são os porto-alegrenses. Muito obrigado, presidente, obrigado aos vereadores, obrigado Porto Alegre, por tudo, pela sua história, pelo seu passado e pelo seu futuro. Tá? Agradecemos a presença do prefeito Sebastião Melo, suspendemos a sessão especial. Em seguida, já passamos para as lideranças. Suspenda a sessão por 2 minutos. Cidade da nossa vida. Prefeitura de Porto Alegre. Porto Alegre, 250 anos. Cidade da nossa vida. Prefeitura de Porto Alegre. Porto Alegre, 250 anos. Cidade da nossa vida. Prefeitura de Porto Alegre. Retomando os trabalhos, tenho inscrito
em liderança partidária, o vereador Pedro Ruas, pela bancada do PSOL. Presidente em exercício, prezado vereador Giovanni Bill, vereadoras, vereadores, público que nos dá honra. Eu quero dizer no primeiro momento, vereador Oliboni, que eu me sinto bastante decepcionado. Porque eu falei com o prefeito, vereadora Karen Santos, em nome de quem tenho a honra de falar também. E ele disse que ia nos ouvir. E ele foi embora. Eu acho isso constrangedor. Constrangedor. Mas ele vai ter acesso, né? As redes sociais estão aí para isso. Ele vai ter acesso, Giovanni, vereador, ao que nós vamos falar aqui. Porque não foi elegante da parte de Sua Excelência. Fala o que acha que deve falar, é um direito dele, mas tem que ouvir, né? Tem que ouvir. As lideranças vão falar agora. E o que eu acho importante, e é o que eu queria que o prefeito ouvisse, é que os 250 anos de Porto Alegre são uma marca histórica que deve ser comemorada. Sim. Agora, tem que ter consciência do momento que vivemos. A grande comemoração que poderia e deveria ocorrer em Porto Alegre seria a inclusão. Seria combater a fome e a miséria. Se é verdade que no Brasil inteiro, como é verdade, a fome e a miséria aumentaram dramaticamente, não é toda a capital que está fazendo 250 anos e que teria argumentos, motivos e financiamento para poder diminuir a fome e a miséria aqui na capital, aqui nessa cidade. Porque nós vivemos, vereadoras e vereadores, por menos atenção que o tema possa sugerir, nós vivemos momentos de fome e miséria brutais aqui. Brutais. A própria FASC tem um levantamento segundo o qual, ao distribuir 10 mil cestas básicas ao mês, que é o que faz, e trabalha bem, a presidente Katia Lara, é o que ela tem, mas precisa 50 mil cestas básicas ao mês. Eu falo isso na tribuna a todo momento. Aparentemente, para ouvidos como os do prefeito, que vão embora. 50 mil cestas básicas precisaríamos ao mês. Alguém vai comemorar com fome os 250 anos de Porto Alegre? Isso é um deboche. Isso é um deboche, não é sério. Não é sério imaginar que pessoas com fome, com necessidades brutais, vitais, desatendidas, possam ter qualquer tipo, vereadora Bruna Rodrigues, de comemoração dos 250 anos. Não é possível. E não é humano imaginar isso. E o prefeito não ficou para ouvir. Ele vai receber as mensagens, claro, mas não ficou para ouvir. Repito, foi deselegante. Foi deselegante. Nenhum de nós sairia sem ouvi-lo. Mas ele saiu, o vereador Liboni, sem ouvir as lideranças, e estava no espelho que nós falaríamos. Estava no espelho da sessão. Eu concluo, encerro, meu caro presidente em exercício, Giovanni Bill, dizendo: nenhuma comemoração, nenhum tipo, é justa, é aceitável, se nós continuarmos com milhares e milhares de pessoas passando literalmente fome. Fome em Porto Alegre. Percentualmente, nós nunca tivemos um número tão grande. Numericamente, jamais tivemos algo parecido. E aí se fala em comemorar os 250 anos. Tem que ser comemorado, sim, mas esse é o motivo e essa é a obrigação. No aniversário de Porto Alegre, o combate verdadeiro tinha que ser a fome e a miséria. Obrigado.
Vereador Helder Ciro Liboni se inscreve em período de liderança e oposição. Saúdo o nosso presidente em exercício, nobre vereador Giovanni Bill, colegas vereadores e vereadoras, público que acompanha a nossa sessão nessa tarde. Pois então, nós estávamos aqui há poucos minutos fazendo uma homenagem alusiva aos 250 anos de Porto Alegre com a presença do prefeito municipal. Dizia muito bem meu colega Pedro Ruas, demonstrativo que veio para nós, é que falava o presidente da Câmara, prefeito municipal e lideranças. Está aqui. Está no espelho da casa que veio uma orientação para os vereadores e vereadoras. Nós tínhamos nos inscrito para falar, obviamente que também falaríamos sobre esses 250 anos, atividades importantes que o gestor municipal realizou nesse aniversário de Porto Alegre, mas também em alguns dos problemas que nós achamos que é de fundamental importância reforçar aqui nesta tarde. Eu diria que lá em 1872, quando surgiu o primeiro censo municipal de Porto Alegre, 150 anos atrás, Porto Alegre tinha 48.998 cidadãos e cidadãs. 150 anos atrás. Hoje, Porto Alegre, com seus 250 anos, tem 1.600.000 pessoas. Portanto, é uma realidade muito, muito diferente daquela época. E os problemas, claro que são muitos. Porto Alegre não pode, ao nosso ver, o bloco de oposição, ficar no mesmo do mesmo, fazer os eventos que estão no calendário da cidade. Porto Alegre precisa apresentar algo que dialogue com a exclusão social e com programas importantes para os cidadãos e cidadãs. Gestor público não pode ficar apenas no centro histórico, no 4º distrito. Quem sabe, nesse 250 anos, prefeito poderia ir nos bairros da cidade e dizer, num bairro da periferia, onde tem muita ocupação, áreas de risco, e dissesse àquela comunidade que até o final do seu governo, ele construiria, por exemplo, 1000 casas populares, ou 1000 apartamentos, como fez no programa Minha Casa Minha Vida, o governo federal anterior, o governo Lula e o governo Dilma. Por que o atual governo não fala, nem o estadual, nem o federal, nem o municipal, sobre esses projetos de inclusão? Por que o prefeito não foi numa das comunidades e disse, aqui vai ter uma UPA, uma unidade de pronto atendimento para poder absorver o atendimento que hoje corre para os pronto atendimentos, estão todos superlotados, vereador Pedro Ruas. Nós precisamos de informação e de ações concretas que dialoguem com os mais pobres. Por que o prefeito não foi num dos bairros, na frente de uma das creches, educação infantil, aonde tem mais de 300 mães aguardando na fila uma vaga por uma creche, e dizer para a comunidade, vamos construir mais uma creche para poder suportar a demanda e as senhoras conseguirem o seu emprego e conseguir sustentar as suas famílias. Por que o prefeito não disse nos seus 250 anos que não ia mais desestatizar a Carris, porque a Carris é importante para Porto Alegre, como foi importante para a pandemia, quando ela absorveu as linhas que os atuais concessionárias não quiseram e que, segundo eles, davam prejuízo. Nós temos que trazer uma notícia para os mais pobres, para os menos aquinhoados, para aqueles que precisam de um transporte público que dialogue com os trabalhadores, que gere emprego e renda pós-pandemia. Foram centenas e milhares de pequenos comerciantes que quebraram e que não tiveram a oportunidade de um crédito subsidiado para voltar à vida normal. Para concluir, vereador. Nós precisamos de notícias boas, prefeito. Eu sei que Vossa Senhoria tem a característica de poder ir nas comunidades. Vá nas comunidades. Volte à democracia participativa
para inverter essas prioridades e dizer à população que eles agora também voltaram a ter voz e vez e participam das prioridades que eles querem, se é pavimentação, se é um posto de saúde, se é uma creche ou se é um instrumento público. Precisamos valorizar o servidor público, 5 anos sem reajuste, e Vossa Senhoria renunciou apenas 10%. Nós precisamos fazer concurso público, e para concluir, não, presidente, o HPS falta mais de 300 servidores, o postão da Cruzeiro mais de 70 servidores, e a atenção básica não tem cobertura de 70%, e nós aprovamos aqui para que no sua gestão pudesse chegar a mais de 80%. É preciso não demitir cobradores e nem trabalhadores da saúde, e sim dialogar com toda a cidade, para podermos ter a esperança de dizer que tem um prefeito que lute pela sua cidade, que o acolheu como acolheu todos nós, para poder oportunizar a dignidade das pessoas. Como eu sempre digo, e é muito e mais importante, como disse o prefeito, foram 6, 7 prefeitos eleitos que não são de Porto Alegre, e são centenas de vereadores que passaram por aqui, que também não foram e não são porto-alegrenses, mas é preciso lutar por eles, e assim nós vamos continuar essa luta, essa caminhada, na defesa dos menos aquinhoados e dos mais pobres, porque é os que mais sofrem num governo que não olha para eles. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Odacir Liboni. Declaro encerrada a presente sessão. Vereadora Dayana Santos se inscreve em liderança PCdoB. Cinco minutos, vereadora. Boa tarde, presidente Giovanni Bill, em exercício. Boa tarde, colegas, vereadores e vereadoras, a todos os que nos assistem e que também nos ouvem. Eu subo essa tribuna, utilizando esse tempo de liderança, para falar inicialmente sobre os 250 anos de Porto Alegre, mas também acho que é necessário, vereador Pedro Ruas, fazer uma análise mais aprofundada, porque 250 anos de uma capital com extrema importância e relevância como Porto Alegre necessita que nós tenhamos um pouco mais da crítica, de uma crítica muito propositiva e construtiva, mas para falar da realidade desse povo. Desse povo que hoje, por exemplo, depois da chuva, novamente ficou alagado, ficou desamparado. Desse povo que, por conta do aumento crescente da violência na região da Cruzeiro, está sofrendo com toda uma desestrutura onde a segurança pública não dá conta. E essa é a nossa capital dos 250 anos. Enquanto nós celebramos na Redenção com uma grande festa, e acho que é necessário, a população precisa também, não é só da luta que vive esse povo. Precisa, sim, ter um momento de alegria. Mas, enquanto nós fazíamos uma festa lá, na outra ponta da cidade, estávamos totalmente distantes do poder público e das políticas públicas em efetivo. Nós precisamos aqui falar da volta da fome nesse município, nós precisamos aqui falar do acesso às escolas nesse município, nós precisamos falar do transporte, que é o que mais tem demandado para os nossos mandatos, principalmente os mandatos da oposição. Tem vindo muitas reclamações acerca da acessibilidade, do acesso à cidade. Como celebrar 250 anos de uma cidade que nós não temos acesso, presidente Giovanni Bill? Que parte dessa população agora está restrita, não consegue por conta da unificação das linhas ou mesmo da retirada das linhas. Isso é uma perda gigantesca. Uma perda gigantesca porque a população não acessa equipamentos necessários para a transformação social. Obviamente, não é só dessa dureza que a cidade é composta, mas este é o povo, esta é a cara do povo. E nós precisamos olhar com responsabilidade devida para não penalizar essa população, porque são esses os porto-alegrenses, essa é a vida real. São essas as pessoas que constroem essa Porto Alegre, que saem 6 horas da manhã, que voltam à noite para casa, que não conseguem uma creche para as crianças, que não têm a vaga garantida na escola, que não conseguem a medicação pelo SUS e precisam judicializar. É esse o povo que sofre. É essa Porto Alegre dos 250 anos
que tem muito, sim, o que celebrar. Mas precisa olhar com mais responsabilidade e respeito aos servidores públicos que estão, neste momento, exigindo este olhar. Por conta do reajuste, mas por conta de uma série de outras questões que vêm a desqualificar todo um trabalho que é essencial para a cidade. Essa é a Porto Alegre dos 250 anos. Eu não sou natural de Porto Alegre, mas essa cidade me acolheu. Eu venho de uma cidade chamada Júlio de Castilhos, mas tenho muito orgulho de viver aqui, desde a infância. E é justamente por acreditar na transformação dessa cidade que é possível fazer com que movimentos reais, onde nós trabalhamos com muita responsabilidade, novamente digo, justiça social e a garantia de direitos fundamentais, é que luto para mudar a cara dessa cidade. Celebrar 250 anos num tempo como este, neste cenário, é preciso evidenciar os problemas estruturais e caóticos que essa cidade carrega. Mas isso não é responsabilidade da oposição, isso é responsabilidade de toda a construção política que se mobiliza, seja da base ou não. Essa é uma responsabilidade nossa. Olhar e pensar em ações que definitivamente venham a impactar nessas vereadora. Estruturas. É difícil concluir olhando para um cenário tão desestruturado, mas, em definitivo, se é para celebrar, que celebremos 250 anos. Mas a festa também precisa vir em tom de política pública efetiva. Sejam elas na educação, na saúde, na habitação, na assistência social, nas políticas públicas para as mulheres, sejam elas principalmente nas bases, nas comunidades. Não dá mais para a gente passar totalmente desapercebido diante de um cenário que hoje a violência é o tom. Quando abrimos os jornais, a manchete é a violência nessa cidade. Eu quero uma Porto Alegre que definitivamente, vereador Pedro Ruas, seja acessível e alegre, mas para todos e para todas, que as pessoas consigam vir até o gasômetro e vivenciar a cidade. Não que sejamos segregados a espaços por conta da fragmentação, mas principalmente da limitação de uma gestão que não faz a leitura adequada desse povo e que não respeita os porto-alegrenses. 250 anos, celebramos, mas a luta continua. Muito obrigado, vereadora Dayana Santos. Vereador Leonel Hadi, pela bancada do PT. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. Boa tarde, população de Porto Alegre, que nos assiste na TV Câmara, pelas redes sociais. Porto Alegre, então, comemora 250 anos. Essa cidade em que eu nasci foi quase uma música famosa da nossa cidade, líder Olibone, que é Nasci Chorando no Moinhos de Vento. Eu nasci no Moinhos de Vento mesmo. Olha, parece que eu sou rico, né? Mas não é. Minha mãe, por acaso, tinha o plano de saúde e eu nasci no Moinhos de Vento, no Hospital Moinhos de Vento. Então tem uma música muito famosa do Bailei na Curva que fala disso. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Quero dizer que é com muita alegria que nós estamos nesse momento histórico aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, nesses 250 anos da nossa cidade, que é uma cidade que muito nos orgulha, que teve seu reconhecimento internacional, com o Fórum Social Mundial, com orçamento participativo, com os governos da administração popular, do Partido dos Trabalhadores, naquele período, em conjunto com o PCdoB, com o PSB. E hoje, nós temos que comemorar o aniversário da nossa cidade. Mas, como já foi referido aqui, e acaba de falar a vereadora Dayana, corretamente, a vereadora Bruna também fez essa reflexão, nós estamos num processo muito complicado na nossa cidade. Temos ataques constantes ao serviço público, temos uma desestruturação na saúde pública,
Temos a entrega de um patrimônio público histórico, que é a Carris, que sempre trouxe orgulho para a nossa cidade e que foi destruída pela administração atual, que optou pela entrega desse patrimônio. E hoje, nas últimas semanas, nossa cidade voltou ao mapa da extrema violência. Nunca saiu, mas tivemos uma piora visível a partir da conflagração de uma guerra entre facções criminosas, que vem ceifando a vida de dezenas de moradores da nossa cidade, e sem nenhuma repercussão de vulto. Aparentemente, para os meios de comunicação, para o poder público, tudo está na sua normalidade. Isso porque essas ações de violência estão acontecendo, na sua maioria, nas regiões periféricas, na Bom Jesus, na Cruzeiro, na Planetário. E as pessoas estão com medo. Temos centros comunitários, vários centros comunitários fechados por causa da violência, escolas nas regiões periféricas, onde os professores estão com medo, onde as famílias não conseguem levar os seus filhos, postos de saúde que não podem mais prestar o serviço por causa da violência. E nós, como espaço político, temos obrigação de denunciar isso e achar alternativas, cobrar do governo do Estado, da própria prefeitura, que atue para encerrar esse conflito. E que nós tenhamos um compromisso com a nossa cidade, com a população mais carente, com a população vulnerável. Porque, com certeza, todos nós queremos que daqui a 250 anos sejamos uma das melhores cidades do mundo para se viver e tenhamos uma qualidade de vida exemplar numa sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. Para concluir, e é por vereador, isso que estamos aqui hoje trabalhando nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Leonel Hadi. Não tendo mais nenhuma liderança inscrita, declaro encerrada a presente sessão.